Olá, queridos! Que tal antes de iniciarmos a aula, nós termos agora a nossa conversinha com Deus? Querido Jesus, muito obrigada por mais esta tarde de aula que estamos tendo em tua companhia. Que o Senhor possa abençoar mais este dia. Obrigado, Senhor, porque enquanto muitos, infelizmente, estão em leitos de hospitais, nós temos oportunidade, Senhor, de estarmos na nossa casa, com a nossa família, tendo saúde e tendo oportunidade de estudarmos mesmo à distância. Que o Senhor continue abençoando cada lar, cada família representada e cada um dos nossos professores. Em nome de Jesus. Amém. Então, chegamos a mais um dia, não é? Vamos aqui meditar no Salmos 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós buscamos a palavra de Deus agora no início e vamos fazer mais um pouquinho essa meditação, essa conversinha com Deus. Querido Deus, nós sabemos que nós podemos descansar à sombra do Onipotente. Obrigado, Senhor, pela tua proteção. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem concedido. Em nome de Jesus, amém. Para darmos início à nossa aula de geografia de hoje, abram a apostila 1 nas páginas 74, 75 e 76. Vamos lá? E aí, conseguiram encontrar as páginas? Que legal! Muito bem, estou gostando de ver. Vamos começar? Então, a nossa primeira página, como eu já havia falado antes, é a 74, que está falando sobre cada coisa no seu lugar. Eu não sei se vocês se lembram que nas páginas anteriores nós trabalhamos sobre a nossa sala de aula. E aí nós conhecemos várias coisas dentro da nossa sala de aula, inclusive como nós devemos nos portar quando o professor está explicando a matéria, na frente de quem eu sento, ou quem senta na minha frente, ou quem senta atrás de mim. Lembram que nós falamos sobre isso? Então, hoje, nós vamos falar de cada coisa no seu devido lugar. E, para isso, nós precisamos de um ponto de referência. Tia Nira, o que é um ponto de referência? Aqui no nosso clique está explicando. Ponto de referência é um lugar ou objeto que escolhemos para nos ajudar a localizar e identificar outros lugares, objetos ou pessoas. Então, o ponto de referência, ele nos ajuda, né, a nós descobrirmos o lugar para onde nós queremos ir, onde nós devemos indicar alguém. Então, vamos lá. A questão 13 está falando assim, observe a cena. Nós temos aqui uma escola, crianças indo para a escola, né? Outras chegando no ônibus escolar e descendo, carros passando na rua. Mas aí nós temos um ponto de referência. Então, nós estamos considerando a escola como um ponto de referência. Você vai citar duas coisas que estão perto dessa escola e na letra B, longe da escola. Então, você vai olhar a cena e vai identificar na letra A aquilo que está perto da escola e na letra B aquilo que está longe da escola. Na questão 14 está falando assim, descubra na imagem a seguir o lugar dos objetos e a posição deles em relação aos outros. Então, nós temos aqui uma imagem de uma sala de aula e temos a parte de fora da sala de aula, né? Ou seja, o corredor da escola que divide duas salas de aula. Vamos lá. Passando agora para a página 75, nós iremos dar continuidade à imagem que estava na página 74. Então, olhando para a sala de aula, que nós vimos na questão 14, na página 74, a letra A está falando assim, o vaso de flores está
em cima da mesa do professor ou embaixo da mesa do professor? O que você acha? Então, você vai olhar novamente a cena da página 74 e vai marcar a opção que mostra se o vaso está em cima da mesa do professor ou se ele está embaixo da mesa do professor. A letra B está falando assim: qual foi o ponto de referência usado na questão anterior? Quando nós falamos onde o vaso está, qual foi o ponto de referência? Ele está em cima de alguma coisa. Então, esta coisa é considerado o ponto de referência. O que foi considerado o ponto de referência? O que foi usado na questão anterior como ponto de referência? Pensa um pouquinho aí e depois você responde. Letra C. Complete com perto ou longe. Aí vamos lá. A cesta, né? O cesto de lixo está perto ou longe da porta? Aí você vai escrever a palavrinha aí no tracinho. Se você acha que está perto, você vai colocar que está perto. Se você acha que está longe, você vai colocar a palavrinha longe. Para isso, você tem que voltar lá na cena e olhar a posição do cestinho de lixo, se ele vai estar perto ou longe da porta. O armário está longe ou está perto da porta? A mesa do professor está longe ou está perto da porta? Dá uma olhadinha lá na cena que você vai descobrir o que está perto e o que está longe da porta. E agora, o ponto de referência é a lixeira, o armário ou a porta? Qual deles é o ponto de referência? Na letra D está falando assim: escreva o nome de um objeto que está dentro da sala de aula e outro que está fora da sala de aula. Tá? Essa respostinha aí é pessoal. Você vai olhar e vai escrever aquilo que você quiser. A letra E está falando assim: na imagem da página 74, desenhe uma caixa em cima do armário e um livro em cima da mesa do professor. Então, você vai voltar novamente lá na questão 14 da página 74, na cena da sala de aula, e você vai desenhar uma caixa em cima do armário e um livro em cima da mesa do professor. Letra F. Escreva a data de hoje na parte mais baixa do quadro ou lousa, o nosso quadro, né? Quadro que está lá na salinha. Os números de 1 a 10 na parte mais alta da parede branca. Então, você vai procurar onde está a parede branca e na parte mais alta dela, lá em cima, você vai escrever de 1 a 10. Agora, nós iremos passar para a página 76. Na página 76, está falando sobre na minha escola, ou seja, lá na nossa escola adventista de Inhaúma. Questão 15. Marque com um X os desenhos que indicam o que há em sua sala de aula. Então, você vai marcar um X naquilo que tem na nossa sala de aula, lá na escola. Aí você vai dar uma olhada e vai dizer o que tem dentro da nossa sala de aula. Observando bem aí, você vai ver. Tem quadro, tem... deixa eu ver... Tem cantina, tem quadra, tem cadeira, tem banheiro, tem bebedouro, tem armário. Você vai observar e vai marcar somente aquilo que tem lá na nossa escola, tá? E o nosso Trocando Ideias está falando assim: qual é o seu lugar favorito na hora do recreio? E por quê? Pensa aí, que quando nós estivermos juntinhos lá na nossa sala de aula, você vai me contar qual é o seu lugar favorito na hora do recreio e por que esse lugar é favorito para você. Cada lugar é organizado para atender às necessidades de quem o ocupa e para que nos sintamos bem nele. Portanto, cuide bem dos seus lugares de vivência.
Então, nós devemos cuidar muito bem desses lugares, né? Porque eles são importantes na nossa vida. Missão cumprida! Conseguimos realizar mais uma aula. E a turma do nosso amiguinho tem um recadinho aqui para vocês, ó. Está falando assim: aguardamos você aqui amanhã no mesmo horário. A tia Nira também vai estar aguardando vocês aqui amanhã no mesmo horário, com muitas saudades. Fiquem com Deus e que Jesus continue abençoando o nosso restinho de semana. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Jesus, obrigado por termos cumprido com a nossa missão de mais uma aula. Que o Senhor continue nos abençoando e nos permita amanhã estarmos juntos novamente. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus.